Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária e senhor Secretário, a instalação de uma base operacional da SAT Internacional na Ilha Terceira afigura-se como uma medida mitigadora dos efeitos da redução do efetivo militar dos Estados Unidos da América estacionado na Ilha Terceira e da consequente redução da força laboral civil portuguesa ao seu serviço. A Ilha Terceira, em particular o Concelho da Praia da Vitória, estão confrontados com a necessidade de criar e manter emprego qualificado como resposta às nefastas consequências da decisão norte-americana. A SATA apresentou um plano de negócios para o período 2015-2020, onde evidencia uma aposta na reestruturação da companhia com reforço das ligações à diáspora e ao continente português. De acordo com aquele plano de negócios, a companhia pretende terminar com os voos da SATA Internacional para a Europa, que representaram um descalabro financeiro para a companhia, recentrando a sua atividade nas ligações dos Açores, com as duas margens do Atlântico e Cabo Verde. Por seu turno, o Governo Regional apresentou um plano de revitalização económica da Ilha Terceira, com vista a mitigar os impactos sobre a economia da ilha da decisão das autoridades norte-americanas em reduzir a presença militar e civil na ilha. O eixo B, Competitividade e Logística, tem por objetivos propor e promover medidas para o fomento da competitividade logística da Ilha Terceira, de onde se destaca o reforço da operação na base das lajes da SATA Air Açores e da Azores Airlines, a nova designação da SATA Internacional. Assim, a dispensa de meio milhar de trabalhadores das FIOS Açores ligados à atividade aeronáutica constitui uma oportunidade de recuperação e requalificação para outras funções de âmbito civil que a transferência para as lajes da base operacional da SATA Internacional Azores Airlines seria a medida lógica que a empresa pública poderia adotar, a empresa pública e o Governo Regional, pois ao criar centenas de postos de trabalho, qualificado por um lado, beneficiaria e por outro, aproveitaria a disponibilidade de mão de obra qualificada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, importa recordar que o Governo Regional negociou com o Governo da República a liberalização das rotas aéreas entre o continente e as gateway de Ponta Delgada e as Lajes, não havendo até o momento manifestação de interesse de qualquer companhia low cost em explorar as rotas para as Lajes, pelo que a Companhia Aérea Regional fica com redobradas responsabilidades na garantia das acessibilidades de e para a Ilha Terceira em particular e para os Açores de uma maneira geral, afigurando-se, portanto, que a instalação da sua base operacional seja a medida lógica a adotar até para que a própria SATA possa reforçar as ligações da Ilha Terceira ao Porto e reativar as ligações com a nossa diáspora, nomeadamente restabelecendo a ligação a Auckland. A redução das forças militares americanas na base das Lajes pressupõe igualmente a desafetação de infraestruturas, pelo que importa reivindicar com insistência um aumento da componente civil do aeroporto das Lajes. Acresce que a Ilha Terceira ocupa também geograficamente uma localização central no arquipélago dos Açores e no Atlântico Norte, conferindo por isso às Lajes uma centralidade geoestratégica que deve ser valorizada no âmbito da aviação civil, com inegáveis ganhos para a economia local. E por isso mesmo, o CDS-PP propõe esse projeto de resolução que espera seja aprovado por esta Casa. Muito obrigado. Senhora Presidente, eu vou socorrer aqui da intervenção da Sra. Deputada Lúcia Arruda e pegar no conceito de base operacional, que ela falou e bem. O problema, Sra. Deputada, é que ninguém sabe definir o que é uma base operacional. E todos nós usamos esse termo porque é um termo de gíria que se usa. E que o Sr. Secretário usa e também não sabe o que é que está a usar, porque rigorosamente nenhum de nós sabe o que é que quer dizer uma base operacional. Porque, eu vou-lhe dar um exemplo, Sr. Secretário. A EasyJet anunciou que criou uma base operacional em Ponta Delgada e que criou 80 postos de trabalho. A EasyJet anunciou que criou uma base operacional no Porto e que criou 80 postos de trabalho. O senhor acha que a companhia mudou a sua sede para o Porto? O senhor acha que a companhia se transferiu para o Porto?
as notícias são públicas. A Ryanair criou uma base operacional no Porto. O Sr. Secretário, se quiser dizer, em vez de base operacional, o estacionamento de 2 aviões da frota do longo curso da SATA Internacional nas Lajes, é para si a mesma coisa? É a pergunta que lhe faço. É para si a mesma coisa? E, portanto, vamos entender no conceito. Porque eu já vi este filme e já vi a falsidade com que o Governo Regional se defende, e essa bancada, que com a base operacional do Q200 na Ilha Terceira. Senhor Secretário Regional, não estava o senhor aí, era o senhor Presidente do Governo, que era Secretário da Economia, e na altura também custava 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Então a SATA gastou 7 milhões de euros para colocar o Q200 na Terceira? Claro que não gastou. Claro que não era necessário. Estacionou lá o avião e estacionou a tripulação. Tão simples quanto isso. E fez alguns voos a partir daquela base, daquele ponto, daquela ilha, daquele aeroporto. E, portanto, todos os argumentos que os apresentaram no passado foram falaciosos. Foram falsos, tal qual os senhores hoje estão aqui a apresentar. São absolutamente infundados os argumentos. Depois, Sr. Secretário, o problema da SATA não é esse. O problema da SATA foi a gestão desastrosa que foi feita até agora, criando rotas, dando prejuízo elevado. Muito prejuízo, Sr. Secretário. Isso é que nunca preocupou o Governo Regional, até agora. E, portanto, é o senhor, em 2013, que admite, na sequência de uma greve, que, eventualmente, se poderia pensar em transferir a base da SATA Internacional ou parte dos seus serviços para os Açores. É o senhor que o admite. É o seu Governo que o admite, em 2013, Sr. Secretário Regional. E, portanto, não faz sentido que agora não queira, quando se acabam com as rotas na Europa, a SATA que anunciou, e quando a maior parte da operação passa a ser Açores-Lisboa e Açores-América do Norte, então faz todo o sentido que houvesse uma alteração no estacionamento dos aviões. Chame-lhe base operacional, chame-lhe estacionamento de aeronaves, chame-lhe o que o senhor quiser. E se base operacional lhe mete confusão, vamos então alterar. Estou disponível para fazer alterações ao projeto de resolução. Estou disponível para isso. E já agora, o que se falou foi de Lisboa para a Terceira. Não se falou sequer em Ponta Delgada, nem retirar o mínimo. Quem retirou voos a Ponta Delgada foram os senhores com o novo modelo que implementaram de liberalização. Os senhores e o PSD. É que retiraram voos a Ponta Delgada. Isso sim. Agora, e portanto, o elevado custo, Sr. Secretário, o elevado custo teve o prejuízo de milhões e milhões de euros que os senhores infligiram aos açorianos e ao bolso dos açorianos com as rotas desastrosas, opções desastrosas que os senhores fizeram ao longo do tempo. E com ingerências políticas, sim, no Conselho de Administração da SATA, que não deixou de ser sempre um Conselho de Políticos. Sr. Deputado Jorge Macedo, desde o seu tempo e do seu Governo, que o Conselho de Administração da SATA foi sempre, e quase na sua totalidade, um Conselho de Políticos e não um Conselho de Administração. E, portanto, cai por terra, Sr. Secretário, o conceito de base operacional que o senhor tanto se fundamenta para não mudar. Agora, os senhores não querem, como o PSD não quer, a propaganda da revitalização da Ilha Terceira. Os senhores fazem um plano. Uns dizem que vão fazer de Lisboa e que trazem lá medidas que vão vir. E os senhores deputados da Terceira falam, fazem reuniões, exigem dos Estados Unidos, mas não exigem do nosso Governo. Não exigem que o Governo dê um contributo, baixou as taxas no Aerogar Civil das Lajes. Mas, por outro lado, não se flexibiliza as escalas técnicas e dificulta-se. E, portanto, andamos aqui, que aliás a Sra. Secretária da Defesa também nessa matéria não deu nenhum contributo, antes pelo contrário. Então, em que é que ficamos aqui? É preciso que a gente se entenda. Em que é que ficamos? Na pura propaganda política que leva, como dizia o Sr. Deputado Paulo Estevão, a que as pessoas cada vez mais se desinteressem. Portanto, a nossa companhia, Sr. Deputado António, existe para servir os Açores e os açorianos em primeiro lugar. E depois para fazer a camisa a seguir, como diz o Sr. Deputado Aníbal Pires. Mas a função primordial da SATA é servir os Açores e os açorianos a tarifas adequadas, como eu sempre defendo há anos. E como, aliás,
tive sempre a capacidade propositura aqui, e aprovado por essa maioria e pelo Governo Regional, de termos tarifas promocionais nesta Casa e pela primeira vez nos Açores. E na companhia, digo. Portanto, a nossa proposta é fundamentada, o Governo foge à sua responsabilidade, querem revitalizar, querem o plano de revitalização da Ilha Terceira, põem lá que vão reforçar ao Sr. Secretário. Nem sequer no Business Plan, que tem o reforço de ligações à Terceira, elas aconteceram neste horário de verão. E, portanto, isso também é falso, que os senhores tenham reforçado o número de ligações da SAT à Ilha Terceira, tirando o voo circular do Pico. E mesmo assim não reforça porque perde para a TAP. Ou seja, rigorosamente não há. Quanto à manutenção, é patética a justificação. Permita-me que lhe diga, com toda a consideração e respeito que tem por si. Porque dizer que tem que ter sobressalentes... Sr. Secretário, o senhor não tem sobressalentes, nem sequer em Lisboa. Muitos deles manda vir da fábrica. Para não dizer a maioria, ninguém tem capacidade para ter em armazém grande parte, a não ser aqueles de desgaste rápido e diário. Não se tem motores em armazém, Sr. Secretário. Não se tem trens de aterragem em armazém, Sr. Secretário. Aliás, o senhor lembra-se, quando se aterrou de trem com força em Ponta Delgada, quanto tempo esperou para se arranjar o trem? Quando voltei o strike em Ponta Delgada, o senhor lembra-se quanto tempo foi? Onde é que foi tratado o avião? A manutenção, Sr. Secretário. Então os aviões que estão, da Ryanair, que ficam em Ponta Delgada, como é que eles ficam, Sr. Secretário? Não fazem manutenção estes aviões? Não vão fazer a manutenção? Não fazem, Sr. Deputado Francisco César, foi o que disse. Não fazem a manutenção, Sr. Secretário? Onde é que vão fazer a manutenção? Olha, aliás, até cai por terra e até me dá mais uma razão, que é o esbanjamento que os senhores fizeram na frota ociosa que os senhores compraram. Onde é que faz a manutenção dos DAS, Sr. Secretário? Os DAS 400, diga lá onde é que vai fazer a manutenção dos DAS 400. Diga, quando faz a manutenção, onde é que vai fazer os Q200, os Q400, fazem manutenção de linha e alguma manutenção em Ponta Delgada. E a grande manutenção onde é que vão fazer, Sr. Secretário? Muito obrigado.